Segurança em Foco. Charles Bittencourt, bom dia. Bom dia, Patrícia. Então, nesse período, a gente percebe que as pessoas começam a se preocupar não só com Natal e Ano Novo, que normalmente passa com família, com amigos, mas com passar as férias, né? Alguns dias das férias fora das suas cidades. E aí vem o aluguel por temporada. Guarapari a gente sabe que é o grande point, né, do verão aqui no Espírito Isso. Santo. E todo mundo já começa a se mexer nessa questão, né? Para quem nunca alugou, para quem nunca reservou um espaço de temporada, qual é a principal dica? Bom, Patrícia, assim, assim, as pessoas às vezes tratam como uma alocação simples, mas é uma alocação muito complexa, né? Para o locatário, né, quer dizer, aquela pessoa que está alugando o imóvel, né, vem buscar um imóvel em Guarapari, na região norte, Guriri, e muitas outras, né, que vêm crescendo, é muito importante, né, você tomar o cuidado, né, de quem você está vendo aquele anúncio, porque a gente ouve muitos casos, né, de pessoas que alugou um imóvel e quando chegou lá não existia, a pessoa fez, né, uma negociação que aquele imóvel era totalmente diferente do que estava anunciado, então assim você tem que tomar um cuidado muito grande aonde que você está buscando essa informação. Agora, sites de locação, sites de corretoras, pessoas conhecidas. Como é que a gente vai saber qual o lugar mais confiável para fazer uma locação? Sendo que, normalmente, nesses casos, a pessoa não está perto para ver o apartamento. É realmente por Hum. foto, imagem, conversa. Exatamente. Então, assim, você tem algumas particularidades que você consegue identificar, né? Quando você procura uma imobiliária, você consegue rastrear quanto tempo essa imobiliária existe, né? O número de reclamações que ela tem. Aí você já começa a identificar se ela tem realmente, né, assim, credibilidade. Nas plataformas, a mesma coisa, né? Quando você clica lá, identifica o imóvel, lá nos comentários, né, é muito importante você olhar, porque nos comentários, geralmente, quando a pessoa desocupa, ela, né, faz lá responde uma entrevista dizendo, né, se aquele imóvel que ela alugou era igual que estava lá, se estava limpo, se é perto da onde está marcando. Então, assim, é muito importante você buscar informação que seja nessas plataformas ou que seja da imobiliária, como realmente é. Em alguns casos, né, quando você faz através de imobiliária, né, você pode pedir, né, o corretor que vá até o imóvel, faça uma filmagem ali em tempo real. Então, assim, existe formas de você tentar amenizar o problema. Quem já está acostumado a alugar apartamento por temporada ainda corre risco? Porque tem gente que acha que, não, já sei como é, já sei como é que faz, eu não vou correr risco nenhum, é por aí? Então, você, assim, até mexe com isso, né, todo dia, né, acaba, né, às vezes caindo aí, né, nas pegadinhas, né. Tanto para o proprietário, né, a gente até fala isso também, é muito importante que o proprietário tome muito cuidado na hora de fazer a locação. Ele pode estar alugando para uma pessoa que vai usar o imóvel dele para poder, né, usar como, né, cativeiro, usar como, né, um endereço para poder cometer um estelionato. Você, vocês mesmos já reportaram isso, né? Histórias de Uhum. pessoas, né, que alugou imóvel e aconteceu um assassinato dentro. Então, assim, é muito importante também você fazer um contrato de locação, mesmo que seja para temporada, na plataforma, né? Você já assina isso, que você, né, quando você, né, no papel de imobiliária, faça um laudo de vistoria e o locatário, aquela pessoa que está alugando, confira o que ela está recebendo, para que não haja, assim, no final, né, ou no início, constrangimento nem questionamentos. Você falou o risco dos dois lados, né? Muitas vezes as pessoas falam Exatamente. muito do locatário, de quem está alugando, de quem vai passar essa temporada no imóvel, mas quem está alugando também tem muito risco. Às vezes deixa algumas coisas que é de uso, né? Roupa de cama, talheres, Uhum. pratos, e muitas vezes tem gente que leva embora, né? Exatamente. Então, assim, é importante você, né, fazer realmente esse laudo de vistoria e deixar claro a regra do jogo, né? Porque a pessoa, principalmente quando você fala dentro de um condomínio, que seja um condomínio de casa ou um condomínio de apartamento,
se a pessoa pode, ela pode ou não utilizar as áreas comuns do prédio, né? Os cuidados, né, que você bota na regra, porque ela tá ali de passagem, mas tem pessoas que moram, muitas vezes moram naquele condomínio, naquele prédio, naquele condomínio de casa. Então, Uhum. assim, a transparência na negociação é o que você, né, pode tentar evitar alguns aborrecimentos na frente, tanto para o proprietário como para o locatário também. Charles, a pessoa foi enganada. Estava tudo certinho na conversa pelo WhatsApp ou pelo telefone, mandou foto, mas quando chegou foi aquilo que você falou no início, né? Não era o apartamento, Uhum, não tinha apartamento, ou ele foi alugado por duas pessoas, né? Duas uhum. famílias ao mesmo tempo. Qual é a primeira providência quando você cai e percebe que você caiu num golpe? Perfeito, Patrícia. Assim, tudo que você faz hoje é muito importante você deixar registrado, né? Seja por e-mail, seja por WhatsApp, para lá na frente você realmente poder reclamar, né? Então, assim, se você tomou todo aquele cuidado, identificou que a imobiliária ali, teoricamente, seria uma imobiliária séria, né? Ou aquela plataforma, quer dizer, você vai ter ali documentos, subsídios para poder realmente reclamar lá na frente. Naquele momento, muito provável, você não vai conseguir resolver, né? Então, assim, o ideal é você realmente juntar tudo que você, né, fez de conversa, né, de e-mail que você trocou, as fotos que foram enviadas, né, um print do site onde é que estava ofertado o imóvel, para que você tenha, né, objetos para poder lá na frente questionar e reclamar, né, e ser indenizado ou acordar algo diferente. Vai à polícia, faz boletim de ocorrência? Sim, quando você realmente, né, acontece aquele caso que você chega lá e já tem outra pessoa no imóvel, ou que você realmente é totalmente, né, você fez até uma observação importante, né? Muitas vezes você, a Patrícia liga para mim, eu falo, olha, Patrícia, ok, vamos fazer um negócio, segue o meu Pix. E o Pix é totalmente diferente de quem você está tratando ou de quem você assinou o contrato. Essas são algumas situações. Evite pagar com Pix, pague através da plataforma ou a imobiliária, peça para emitir um boleto. Então, assim, são coisas que você, né, faz para poder ir gerando documentos, né, para que você possa lá na frente, né, se defender. Uhum. Como é que a gente confirma, por exemplo, que o imóvel realmente existe? Porque aquela desconfiança do, olha, está muito barato. Isso pode ser o barato que sai caro. Normalmente as pessoas já ficam desconfiadas, né? Mas como é que você tem Certo. certeza de que aquele imóvel que você está alugando existe? Patrícia, assim, quando você pega, né, é a história que a gente está falando, a gente tentar, né, sempre fazer negócio com quem tem um histórico de negócio. As plataformas, via de regra, elas são muito cuidadosas, né, na hora que você vai Uhum. colocar lá o imóvel, né, pede documentação, a pessoa se identifica, logicamente que pode haver uma fraude. As imobiliárias, via de regra, né, também é a mesma coisa, né, então quer dizer, ela responde, ela está fisicamente ali para poder responder. Então, assim, é tomar esses cuidados de, assim, de estudar com quem você está fazendo negócio. Logicamente, né, que hoje você tem fraudes super sofisticadas aí, né? Às vezes a gente vê a própria polícia aí comentando, né, assim, né, da sofisticação das fraudes. Mas assim, existe como você tentar amenizar, né, esses cuidados, contrato, porque geralmente quando você vê aqueles anúncios, você pega lá às vezes um anúncio solto lá, foi o que você falou, valor da estadia R$ 1.000, e você sabe que ali no mercado opera em 1.500, R$ 2.000. Tem alguma coisa de errado, né? Não tem, assim, não existe, né, proprietário bonzinho nem desavisado, né? Então, assim, realmente você tem que tomar um cuidado muito grande na hora de fazer isso. Uhum. Entendo. É, tudo que a gente fala sobre locação, você está falando sobre algumas plataformas, a própria corretora, e às vezes Uhum, existe o trato direto, né, com o proprietário do imóvel sem nenhum tipo de intermediário. E a gente uhum. também tem o Airbnb, que é a plataforma acho que mais famosa para esse tipo de Sim, sim. operação, Uhum, né? uhum, uhum. Todas essas dicas valem para qualquer tipo de locação, desses exemplos que a gente deu aqui. Para qualquer tipo de locação, seja ela uma locação de temporada, seja ela uma locação comum, né? Você tem que tomar esses cuidados. Uhum. Nós temos, né, no mercado imobiliário que realmente é 100% virtual, né? Não tem nem, né, fisicamente ela está lá em outro local. Pois Então, é. assim,
É muito importante você realmente assim tentar ver o histórico. É mais ou menos o seguinte: quando você tem, né, vai comprar uma geladeira, né, e você entra lá no site, né, de uma empresa e que ela, né, só está hospedando, né, esse cliente lá dentro. Você procura saber se a pessoa realmente faz a entrega, quando você precisa de trocar, como é que funciona. E de quem você está fazendo a operação, a mesma coisa. Quando você está fazendo com o proprietário diretamente, é um pouco mais difícil, né, de você fazer essa identificação, né? Uhum. Então, assim, você tem que tomar realmente, né, os cuidados, levantar. Hoje em dia é muito fácil, você bota, né, o nome da pessoa no Google e você consegue, né, descobrir. Então, assim, você tem como certificar, né, o locatário pode exigir, por exemplo, né, que ele forneça a titularidade do imóvel. Isso, existe formas, né, de você tentar evitar. Agora vamos lá, a gente já está falando de janeiro, né? Estamos no início de janeiro. Tem gente que ainda tem um pouco de férias em janeiro, talvez, quem sabe, um pedacinho de fevereiro até as aulas voltarem. Com quanto tempo de antecedência as pessoas já teriam que ter visto um aluguel de temporada para esse período? Porque a gente está falando agora, mas se a pessoa Uhum. for tentar alugar um local para temporada, pode ser que nem encontre, dependendo de onde ela quiser ir, ou que os preços Sim. estejam bem mais altos, né? Exatamente, assim, Patrícia, tem gente que já sai, né, do imóvel já com o imóvel fechado para o próximo ano. Então, assim, quanto mais antecedência você fizer, melhor realmente, até em questão de desconto. E a questão realmente, assim, que é a mais complicada é de não ter imóvel suficiente, né, para se locar. Então, quer dizer, às vezes você tem um desejo de ir, decide de última hora, ou você vai acabar pagando muito caro, ou você não vai conseguir, às vezes, nem se hospedar naquela região que você queria, porque deixou, né, para muito cima do momento de fazer a locação. E aí, toda vez que você faz, né, a gente sempre costuma o seguinte, né, toda vez que você atropela o processo, que você faz as coisas com muito mais velocidade, você está mais suscetível, às vezes, até errar, inclusive cair num golpe. E uma outra coisa que às vezes chama a atenção, e aí já é o caso de quem aluga, do locador, né, não do locatário. É Uhum, aquela situação de você, a princípio, aluga para uma família de 4 pessoas e entram 15 no lugar. uhum, uhum. Como resolver É, isso pacificamente? então, olha só, por isso que eu falei, né, é importante você contratualizar isso, não só um contrato verbal. Deixar as regras claras, né? Como funciona, né? Olha, né? Esse apartamento está sendo alugado, né? Para 8 pessoas, né? Para 4 casais. Aceita criança ou não aceita? Esse imóvel aceita pet ou não aceita? Isso, você tem que deixar claro a regra do jogo para você poder evitar. Agora, logicamente, depois que a pessoa, né, tomou posse, se torna assim uma coisa bem complicada, né? E você Uhum. vê vários casos realmente, né, de ter que fazer um boletim de ocorrência, né, porque a pessoa, né, fez o uso, né, diferente do que foi combinado. Mas assim, a gente costuma dizer o seguinte: depois do acidente feito, não adianta, você vai, né, tomar providência para o futuro. O certo é o quê? É você realmente voltar nos seus contratos, né, na negociação que você fez, toda a regra, né, de uso daquele bem. Entendi. Bom, responsabilidades de um bom locador. Quais são? Então, o locador ele tem a obrigação de entregar o que ele anunciou. Uhum. Imóvel limpo, né? Geralmente as locações, né, através de temporada, né, são casas que vêm montadas, quer dizer, discriminar realmente naquela lista ali todos os objetos, com tudo funcionando. É ideal que o proprietário do imóvel, né, ou a imobiliária, né, do que faz a negociação, que ele cheque tudo antes, ar-condicionado, televisão, se ele oferece internet, se a internet está funcionando, né, assim, para você melhorar a estadia ali do seu cliente. Então, assim, essas são algumas obrigações, né, para um bom funcionamento, né, da locação. Uhum. E obrigações e deveres do locatário. Bom, primeiro, né, fazer o pagamento, né, do negócio feito, quer dizer, se você não faz, geralmente você, né, só entrega a chave no imóvel quando ele fez o pagamento antecipado, porque a locação por temporada permite. Conservação do imóvel é muito importante. Observar as regras, né, de uso, né, do imóvel, que seja ele num condomínio ou que não, né, você tem problema, por exemplo, né, muitos problemas que você vê, por exemplo, na cidade de Guarapari, que é uma cidade que enche muito, né? O cara aluga uma casa, né? Uhum. Coloca várias pessoas lá dentro e o som corre até
11 horas, 1 hora, ou vir à noite. Quer dizer, você tem uma Madrugada. lei municipal, você tem uma Uhum. lei municipal, né, que não permite fazer isso. Então, assim, é fazer bom uso. A gente sempre costuma dizer o seguinte: usar o objeto, né, de um terceiro como se fosse seu, né, fazer um bom uso do negócio. Agora, coisas simples, do tipo, tava tudo certinho, mas queimou um chuveiro, queimou um ferro, quebrou um prato. Isso também tem que estar no contrato? Então, olha só, o que for mau uso, né, o locatário ele vai responder por isso, ele vai ter que indenizar lá o proprietário do imóvel. O que for de uso, um chuveiro queimado, vira de regra, raridade vai ser um mau uso, né? Um Uhum. televisor queimar, acontece. O que o locador, né, tem que estar atento, né, quando acontecer, né, qualquer tipo, né, a quebra de um equipamento, é que ele esteja atento para que ele faça a substituição o mais rápido possível, né? Porque a pessoa, né, aluga ali um imóvel para passar 3 dias, então quer dizer, ela não pode esperar o quarto dia para poder ele trocar o chuveiro dele. Então a pessoa, né, tem que saber que ele tem que ter uma estrutura para poder atender o cliente. Mas isso tudo tem que estar no contrato, tantos detalhes mínimos assim, quanto mais melhor, Charles? Olha só, o contrato, ele é feito assim, né? A gente sempre costuma dizer o seguinte, né? Quando você tem qualquer tipo, né, de contratempo, né, no final de um negócio, o contrato ele está ali, né, dizendo, né, o que foi combinado. Então, assim, é muito importante a vistoria estar bem discriminada, os objetos que Uhum. tem, e o locatário, quando ele entra, ele realmente pegar a vistoria e olhar, né, se o televisor está funcionando, né, se ele não tem lá um objeto caro, por exemplo, né, que está quebrado, que possa cair lá na frente e ser cobrado dele. E via de regra também, tá, Patrícia, os proprietários de imóvel, né, quando você tem assim, né, um prato quebrado, né, um garfo sumiu, alguma coisa desse tipo, pequenas montas, via de regra o locador, né, não cobra, né, Uhum. pode acontecer. Então, assim, mas é importante você documentar. Tá? É sempre Entendi. importante você documentar de alguma forma o que você está entregando lá para o locatário e até para o locatário também poder se defender lá na frente, né? Uma cobrança que seja indevida dele. Ou seja, quanto mais detalhes, melhor. Para você saber se você está alugando para uma pessoa idônea, se você está alugando de uma pessoa idônea, conferir todos os detalhes, exigir muitas vezes um contrato, porque tem gente que acha que o boca a boca está tranquilo porque é conhecido. Mesmo que Exatamente. seja de irmão para irmão, exija um contrato, certo? Dizem que só dá problema, né, quando você conhece muita pessoa, porque quando você não conhece, você toma todos os cuidados, né? Ótimo. Né, então, né, é importante fazer. Tá certo, então. Qual município do Espírito Santo recebe mais esses contratos de locação na época das férias? É Guarapari mesmo, Charles? A região de Guarapari, né, vamos dizer assim, né, Iriri, Guarapari, Marataízes, né, são regiões, né, que ficam muito cheias mesmo, né? No Uhum. norte você, né, pega a praia de Guriri, mas assim, Patrícia, a gente tem observado que o estado do Espírito Santo ele está sendo assim descoberto por muitas pessoas, né? Sim. Então, assim, diferente do que a gente poderia falar de 5 anos atrás, hoje o litoral como um todo, e às vezes até a nossa parte, né, de montanhas aqui, mudou esse contexto, né? Aumentou muito o número, né, de turismo. Então, assim, a gente tem lá o realmente tradicional, que é Guarapari, Guriri no norte, mas quando a gente olha assim como um todo, aumentou muito, né, a visita, né, dessas pessoas, né, trazendo, né, que isso é importante também nessas pessoas, né, trazem muito riqueza para o estado, né, elas gastam aqui, consomem aqui, então assim a gente pode dizer que hoje o estado do Espírito Santo como um todo está sendo bem visitado e as exceções, né, são Guarapari, que é mais, Guriri, Iriri, Anchieta, Marataízes. Mas Aracruz também, outros Então, municípios litorâneos também estão sendo isso, descobertos. exatamente, exatamente. E Charles, aí tá nosso papel, receber bem para que essas pessoas possam voltar, gastar aqui com a gente reinvestir no nosso município e estado. voltar e trazer mais gente, né? Exatamente. É isso aí, Cha- Patrícia. Charles, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN O- Vitória nesse o- iniciozinho de 2026. Um feliz ano novo para você e que o Espírito Santo venha, né? Tenha cada vez mais turistas alugando, quem sabe até ficando depois, né? Tem gente que vem, conhece e fica, né? É isso aí, Patrícia, né? A gente, né, atender bem, né, para que a gente possa receber, né, e quem sabe realmente essas pessoas ficarem.
A gente deseja também aí um feliz ano novo para vocês, né, para os ouvintes da CBN, e que tenhamos aí um 2026 aí, né, com muita saúde e felicidade. É isso aí. Até a próxima. Forte abraço, tudo de bom.